Muito bem, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos continuar ali a nossa aula de Sociologia. Nós estamos discutindo a questão da segregação social e espacial, ou seja, a segregação socioespacial. Então eu coloquei ali como tema da aula, né, tudo junto e separado. Vivemos em cidades, né, mesmo vivendo em cidades, em comunidades, nós costumamos separar as pessoas, né, ou socialmente, ou geograficamente, espacialmente, nós estamos separados. Ok? Então esse é o tema da nossa aula, de entender como funciona essa questão aí da segregação socioespacial. Vamos lá então. Segregar quer dizer então separar, né? Com objetivo, há um objetivo na segregação aí, que é de isolar e de evitar o contato com aquele que é segregado, com aquele que é separado. Então a segregação ela coloca os indivíduos em espaços diferentes. Uma certa categoria de indivíduo mora num lugar com certas qualidades e outras categorias de indivíduos moram em outros lugares e com outras qualidades de vida ou sem qualidade de vida. Ou então certos indivíduos ocupam uma posição na sociedade, ocupam certos empregos e outros indivíduos não têm acesso a esses empregos. Então a segregação ela é tanto social, né, de ocupar espaços na sociedade, de estar determinado a ocupar um espaço lá embaixo ou lá em cima, e também ela é espacial, de morar em certos lugares da cidade, né? Então o nível socioeconômico do indivíduo determina quais espaços ele irá ocupar, tá? Onde ele vai, se vai frequentar shopping, se vai frequentar teatro, se vai frequentar a praça, né? Qual lugar ele vai frequentar, quais serão as condições deles. Geralmente, né, os indivíduos pobres não conseguem morar no centro, né? E também não frequentam lugares que são sofisticados. Isso é um modo de segregação. Então, a segregação, né, na aula passada, na semana passada, eu pedi a vocês que assistissem um vídeo do professor Christian Dunker, né, para ele falar do modo da segregação do ponto de vista da psicanálise, né? Então o Christian Dunker fala coisas muito legais lá. Ele fala, ó, há uma maneira de isolar os diferentes que são considerados inferiores. E essas pessoas aí, né, que elas são isoladas, são colocadas em um determinado lugar onde nossos olhos não alcançam, né, são indivíduos que se tornam matáveis. São pessoas matáveis que podem morrer, que não vão gerar nenhum problema para a sociedade. Nós temos aí, né, agora está mudando um pouquinho. Mas nós temos aí o caso de muitas pessoas pobres que morrem, que são assassinadas e que não tem nenhuma divulgação na mídia. Quando morre uma pessoa na classe mais elevada, uma pessoa importante, há uma grande divulgação. O que é isso aí, né? Você indica que certos indivíduos podem morrer porque não haverá problema. E outros fazem diferença para a sociedade. Então, esses indivíduos matáveis, eles são matáveis porque eles não se encaixam na nossa realidade. Nós criamos um mundo, né, e nesse mundo essas pessoas eu não quero elas, né? Então, elas podem ser exterminadas. Então, como é que fazemos isso? Nós retiramos eles dos nossos convívios, né? Socialmente, você vai lá e isola, coloca em bolsões de isolamento, então eles são tornados invisíveis e ali o sofrimento pelos quais eles passam, a situação de vida deles, para nós pouco interessa, porque a nossa vida está seguindo de maneira normal. Agora o que acontece a eles, para a gente, é indiferente, mesmo sendo seres humanos como nós. Então a gente tem aí alguns exemplos históricos, né? A segregação não é algo do Brasil, não é uma invenção nossa. A gente tem exemplos históricos de segregação, né? Ali temos a capital do sul, da África do Sul, Joanesburgo, né? Que é uma capital moderna. Então reparem o centro da cidade. E durante o regime do apartheid, olha a palavra, ó, apartheid, apartar, né? Em que a África do Sul era dominada pelos ingleses e pelos holandeses brancos, né? Então foi criado lá em Joanesburgo um bairro chamado Soweto, tá? Um bairro, um distrito chamado Soweto, onde os negros teriam que morar. Então nesses bairros aí, né, nesses bolsões de isolamento, geralmente o tratamento que o Estado dá a esses lugares aí é diferente, né? E qual é o tratamento que o Estado dá? O Estado que detém o monopólio da violência legítima. O Estado, ele trata esse lugar aí com violência, né? Não há ali qualidade de vida, não há educação, não há saúde, não há uma série de coisas, né? Então, são várias violências que o Estado comete em relação a essas pessoas que são isoladas. Então, você tem aí, né, um centro moderno, onde os brancos ocupam,
e tem ali o distrito de Soweto, que foi criado para que os negros morassem durante o regime do apartheid, que acabou em 94, quando o Mandela, né, assumiu o poder lá na África do Sul, ok? Então esse é um bairro famoso do Joanesburgo. Lá nos Estados Unidos, nós também temos, né, a questão da segregação socioespacial. Quem assiste lá o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele mora no Brooklyn, que é um bairro separado da cidade lá, onde a maioria da população é negra, um lugar de violência, né? Então eles têm uma história longa de segregação, desde quando acabou a Guerra Civil, em 1865, né? Foi criada a Ku Klux Klan, que começou então uma questão de separar os negros, ali um bebedouro para branco e outro para os coloridos, para os negros. Né? Nos Estados Unidos também haviam as praias que eram para negros e as praias que eram para brancos, ok? E temos ali também o caso da Alemanha, né? Quando os nazistas chegaram ao poder em 1934, foram criados então os guetos, né? Que eram bairros, locais ali onde os judeus eram separados do restante da sociedade alemã. E reparem lá, ó, tem um muro para separar. Vocês fizeram uma atividade sobre muros e a globalização, e temos ali, né, o muro para você isolar o diferente, para você isolar o inferior, para você isolar aquele que você não quer ver, que você não quer ter contato e convívio com ele. Então a segregação não é uma coisa que eu falei para vocês, não é algo específico do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem os casos famosos, né? Esse é Paraisópolis ou Higienópolis, né? Lá em São Paulo, não lembro agora o nome do bairro, aí esqueci. Então a gente tem do lado aqui um condomínio, né, onde as pessoas, seres humanos, têm uma certa vida, e ao lado ali uma favela, uma linha, né, um murinho separando ali, já significa que as pessoas que moram no condomínio e as pessoas que moram na favela terão rumos diferentes, mesmo estando tão próximos. O tratamento, a vida, as preocupações, as situações deles são extremamente diferentes. Temos ali na segunda imagem o Rio de Janeiro, lá embaixo, né, perto da praia, os prédios, ok? Pessoas brancas. Eu fui no Rio de Janeiro, percebi isso aí, tá? Com qualidade de vida excelente. E ali em cima o morro, a favela, onde é outra qualidade de vida. Você isolou, ok? Colocou as pessoas que você não quer ver, não quer enxergar, em locais separados. E aí então, como se deu essa segregação? Qual foi a nossa história? Aqui no Brasil, então, quando houve uma transformação do Brasil, em que ela deixou de ser uma sociedade agrária e rural, né, para urbano-industrial. Houve, então, né, uma modernização no campo, né, as pessoas começaram a sair do campo e ir para as cidades. E as cidades não tinham condições de receber as pessoas que vinham para lá, né, então começaram a surgir a diferenciação, né, entre os bairros. A pessoa branca e rica mora num lugar e a pessoa negra e pobre mora em outro. O investimento público que é feito nos locais onde moram os ricos é um, e nos locais onde moram os pobres é outros, né? Então surgiram lá os espaços periféricos, né, as periferias, que são precárias, a condição de vida não é muito boa, que são as favelas, e aí versus, né, contra os bairros, condomínios que possuem estrutura de vida, né? Onde você é tratado realmente, onde todos os direitos humanos, de lazer, de saúde, educação, tudo é garantido, em oposição a um lugar onde as pessoas são tratadas como inferiores, onde os seus direitos de se tornarem humanos são totalmente negados, ok? Então, existem então barreiras físicas, né? Você pode melhorar um bairro lá, mas as barreiras simbólicas continuam em pé. O que são essas barreiras simbólicas? São desigualdades de acesso, né? As pessoas têm desigualdade de acesso a uma vaga na universidade, desigualdade de acesso a um cargo público, ok? Porque a pessoa está marginalizada socialmente. Marginalização em sociologia não significa ser bandido. Marginalização significa estar à margem, estar fora do centro, ok? Você está fora daquilo que a sociedade tem de bom. Então, nessas pessoas que são separadas, você cria sobre elas estereótipos. Ah, tal pessoa que mora em tal lugar é violenta, tal pessoa que mora em tal lugar é bandida, ok? Então isso aí acaba gerando preconceitos, e então essas pessoas também começam a perder oportunidades. Essa imagem ela é simbólica, né, gente? Olha ali, ó. Coloque-se no lugar daquelas crianças que estão ali. Imagina só,
ok? Então, olha aí, ó, como são essas barreiras simbólicas. Você tem ali uma imagem de uma formatura de uma turma de médicos no Rio de Janeiro e na imagem acima ali são pessoas que passaram no concurso para Gari, lá no Rio de Janeiro. Reparem nas cores das pessoas que fizeram medicina e nas cores das pessoas que passaram no concurso para Gari. Então essas são as barreiras que nós chamamos de barreiras simbólicas, ok? E aí então daí começa a surgir então os estereótipos. Negros não têm capacidade para passar em medicina, né? O que é mentira, obviamente, né? Porque as condições socioeconômicas deles os colocaram, deram oportunidades para alguns e não deram oportunidades para outros. Então a favela, né, onde moram geralmente os negros aí, elas acabam sendo sinônimo de altos índices de violência, de falta de cultura, de tudo que ocorre lá é ilegal e de criminalidade, o que não é verdadeiro, né? Mas assim, esse estereótipo em relação à favela, que é um espaço de isolamento, ela existe, ok? Então, e como é que os governos atuam nessas regiões? Ora, simples. Em relação aos negros, pobres e favelados, a polícia, obviamente, o Estado brasileiro, né, ele age com repressão e com políticas de controle social, né? Como é que eu poderia citar inúmeros casos aqui, inúmeros, mas não vou deixar para que vocês pesquisem, ok? Isso aí. Então, como é que deveria agir? Com políticas públicas de infraestrutura, melhorando o local onde eles vivem, oportunizando, né, possibilidades de vida melhores, programas esportivos, educacionais, culturais e a formação profissional. E tudo isso é negado, ok? Vocês estão numa escola onde vocês têm todos os direitos possíveis. Seus pais te levam de carro, né? Vocês têm todos os direitos possíveis. E vocês consideram já a vida de vocês difícil. Imagine essas pessoas que, além de enfrentar, né, toda a situação, né, ainda sofre preconceito do Estado, ok? Então, a maneira como o governo atua nessas regiões precisa mudar urgentemente. E quais são as consequências disso aí? Os moradores das favelas, então, desses bairros pobres, eles acabam sendo estigmatizados, né? Acabam tendo dificuldade de acesso ao mercado. Percebam só. Então, é um ciclo vicioso, né? Mora na favela, não consegue emprego, né? E aí, então, fica nessa vida aí difícil, ok? Não consegue melhorar de vida. Então, esses moradores de favela, eles se tornam vítimas da violência que é estrutural, ou seja, o bairro que moram não tem saneamento, não tem saúde, não tem uma boa escola, e simbólica porque eles acabam ficando ali, né? A cor da pele deles, né? O local que eles moram, acaba culturalmente marcando então essas pessoas. Vejam ali embaixo ali a matéria, eu coloquei para vocês o print ali, ó. Emprego é mais difícil para morador da Maré, ok? Então, mas também existem aqueles casos de autossegregação. É quando você se autossepara, né? É claro que se autosseparar é para poucos. São pessoas da classe média e da classe alta que conseguem, então, comprar uma vaga em um condomínio, né? Os condomínios são espaços privatizados que são fechados e totalmente monitorados, ok? Então não há contato ali dessas pessoas que moram em condomínios com aquelas pessoas consideradas inferiores que estão vivendo lá no espaço urbano que é comum a todos. Então a ideia de você criar esse condomínio é justamente a ideia de que você se mantenha separado, isolado daquelas pessoas que você considera inferior. Chamamos de enclaves fortificados, que são os modernos condomínios que existem hoje em dia. Ok? Então as cidades elas estão mais ou menos assim configuradas hoje, né? Então você tem ali um centro, né? Então acabou surgindo agora nessas cidades aí, nesse centro aí moram pessoas ricas, mas como o centro é público, né? Então as pessoas pobres também podem conviver ali. E aí então nós temos a periferia, as favelas, que são as zonas de fragilidades, onde a questão da vida é frágil, não há os direitos, não são garantidos, né? Direitos básicos mínimos para que haja uma vida de qualidade. E os condomínios também estão surgindo nas periferias, né? Mas esses condomínios aí estão cercados, protegidos, então são espaços onde as pessoas têm a sua qualidade de vida garantida. Então, muitas cidades brasileiras hoje estão se configurando desse jeito aí, ok?
Então, a nossa aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado e pesquisem. Há um quadro no Fantástico chamado Projeto Inocentes. Esse projeto aí está mostrando pessoas que foram injustiçadas. E se vocês assistirem, vocês vão ver quais são as cores, qual é a cor dessas pessoas aí que são injustiçadas e que, né, são violentadas pelo Estado. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para uma matéria para vocês assistirem. Um caso muito legal de uma pessoa que foi injustiçada, ficou vários meses presa, né, e depois foi libertada por um projeto de advogados que existem aí, que estão libertando pessoas que foram presas injustamente. Então, pessoal, abraços, curtam o friozinho aí, até a próxima, valeu!